Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Na aula passada, não na aula de teste, na aula de teoria passada, a gente viu um pouco daqueles padrões IT de tolerância, né? E eu falei para vocês que tinha um motivo muito bom para a gente usar os padrões IT, mas eu não falei qual que era esse motivo. Então eu vou falar esse motivo hoje para vocês. Vocês vão ver que é um negocinho bem bacaninha, que são sistemas de ajuste furo-eixo, né? Então olha só, a gente tem um monte de montagem de peças, né, em qualquer lugar, basicamente, que são feitas através desse sistema furo-eixo base. Como que funciona isso? Eu estou falando de montagem, né? Então eu estou falando de uma peça que se encaixa dentro da outra, né? E aí a gente vai meio que assim, meio que parear essas peças, porque se eu tenho uma peça, eu vou pensar em peça cilíndrica por enquanto, mas não precisa ser necessariamente cilíndrica. Se eu tenho uma peça cilíndrica que se encaixa dentro de outra, é meio intuitivo que se eu quero encaixe, eu quero que os diâmetros sejam iguais, né? Então, para as duas peças, a gente normalmente especifica o mesmo diâmetro nominal e só muda as tolerâncias ali para especificar os campos de tolerância para dizer se vai ter folga, se vai ter ajuste. Mas o diâmetro nominal, tanto do furo quanto do eixo, eles vão ser o mesmo diâmetro nominal. A gente vai fazer isso utilizando esse sistema padronizado, que é a norma NBR 6158, que a gente já viu na última aula. E hoje a gente vai ver como é que esse sistema funciona. Não dá para dizer bem na prática, né? Mas vamos dizer que a gente vai ver como que ele funciona nos desenhos, assim, vamos dizer assim. Então a gente tem algumas definições aqui que são importantes, pessoal. A primeira definição é a definição de eixo. O que é um eixo? Acho que todo mundo sabe o que é um eixo, lógico, todo mundo imagina o que é um eixo, mas o eixo, a palavra eixo aqui para essa norma, ela tem uma definição um pouco mais abrangente, né? Então o que é um eixo para essa norma aqui? O eixo é a peça que vai dentro, né, do furo. A norma ela descreve assim, ó, o eixo é um termo convencional para descrever uma característica externa de uma peça, incluindo também os elementos não cilíndricos, né? Então a gente está falando da peça que vai dentro de um furo, basicamente. Ela pode ser de fato um eixo, né? Se você pensar num problema de rolamento, por exemplo, o que acontece? Na pista interna do rolamento você vai precisar encaixar um eixo lá, beleza? Então o eixo é o eixo que você vai colocar e o furo é o rolamento, né? Porque ele vai por fora do eixo. Mas se você pensar no mancal, onde esse rolamento vai ser encaixado, você vai ter uma peça lá que tem um furo grande e esse rolamento vai ser encaixado dentro desse furo. Então, para esse ajuste do mancal, do rolamento no mancal, o rolamento passa a ser o eixo e o mancal passa a ser o furo, né? Então, para o ajuste, você sempre vai ter uma peça que é o eixo e uma peça que é o furo. O eixo é a peça que vai dentro e o furo é a peça que vai por fora. Essa é a definição. Então, essa é a definição aqui de eixo. Eixo base. Segundo a norma, o eixo base é um eixo normal no qual o afastamento superior é zero. Quer dizer, lembra aquela questãozinha de afastamento superior e afastamento inferior da nossa tolerância? Se o afastamento superior é zero, por exemplo, eu tenho um eixo de 50 milímetros. O afastamento superior é zero, quer dizer que a medida máxima para esse eixo é de 50 milímetros. É 50 milímetros mais zero. Então, o eixo base é o eixo que tem a medida nominal ali. É o afastamento zero, com afastamento superior zero com relação à medida nominal. O furo é o contrário do eixo, como eu estava falando para vocês, né? Então, segundo a norma aqui, o termo convencional utilizado para descrever uma característica interna de uma peça, não externa, incluindo também elementos não cilíndricos,
né? Então, eu tenho um furo, e o furo é o que vai receber uma peça dentro dele. Essa aula ela permite muitas piadinhas que eu vou me reservar ao direito de não fazê-las, mas você pode pensar. Aí eu tenho o furo base, que segundo a norma é o furo cujo afastamento inferior é zero, né? Então, para o furo é o contrário do eixo. O eixo base é o eixo no qual o afastamento superior é zero, e o furo base é o furo cujo afastamento inferior é zero. Quer dizer, a menor medida permissível para o furo, se ele for um furo base, é a dimensão nominal. E aí a maior medida vai ser maior do que a dimensão nominal, obviamente. Mas a gente tem essas questões de furo e eixo base. Na verdade, furo e eixo base a gente nem usa muito essas definições, apesar de elas estarem presentes, mas a definição de eixo e furo sim a gente usa bastante. Depois o que eu tenho? Eu tenho ajuste. Por que eu tenho ajuste? Porque imagina lá que eu estou definindo um ajuste, né? Então eu estou definindo o sistema furo-eixo e a medida nominal do furo e do eixo são iguais. Beleza. Aí eu vou definir os campos de tolerância para o furo e os campos de tolerância para o eixo. Esses campos de tolerância, eles podem fazer com que o meu eixo sempre entre folgado no meu furo, aí eu vou ter um tipo de ajuste, que a gente chama de ajuste com folga, ou vai fazer com que o meu eixo sempre seja maior do que o furo, e para entrar eu vou precisar de esforço mecânico ali, ou eu vou precisar aplicar calor no furo para dilatar o furo, eu falo que tem muita piada nessa aula, ou eu vou precisar prensar, aplicar esse eixo nesse furo com uma prensa ou com qualquer outra coisa assim, martelo pode ser. Então vai ser um ajuste com interferência, né? Quem vai definir isso daí não é a medida nominal, porque a medida nominal é sempre a mesma, mas o campo de tolerância sim vai definir se o meu ajuste vai ser com folga ou com interferência. Se eu quero definir só o ajuste, sem falar se ele é com folga ou interferência, o ajuste para a gente ele vai ser a forma com que será realizado o encaixe de duas peças. Isso vai ser o ajuste, levando em conta suas dimensões e tolerâncias. Beleza. O que é um ajuste com folga? Aí, daqui para frente os termos são bem intuitivos mesmo. O ajuste com folga, mas tem um detalhe importante aqui. Ó. O ajuste com folga, ele é o tipo de ajuste no qual o afastamento superior do eixo e o afastamento inferior do furo garantem que a menor dimensão permissível do furo seja maior do que a maior dimensão permissível do eixo. Quer dizer, não tem como ter interferência, né? Se eu olhar para os campos de tolerância do furo e do eixo, sempre vai ter folga. Pode ser uma folga menor ou pode ser uma folga maior, mas vai ser sempre folga. Então, quando isso acontece, a gente fala que o ajuste é um ajuste com folga. Tem o contrário também, que é o ajuste com interferência, que é até aquele ajuste que eu falo com vocês, que eu conto para vocês o caso do Fiat Stilo no comecinho da aula lá, e que eu falo que quando você tem um ajuste com interferência, você tem que ter uma rugosidade baixa de acabamento ali para não criar acúmulo de tensão superficial. Mas o ajuste com interferência, o que é o ajuste com interferência de fato? Ele é um tipo de ajuste no qual o afastamento superior do eixo e o afastamento inferior do furo garantem que a maior dimensão permissível do furo seja menor do que a menor dimensão permissível para o eixo. Quer dizer, se você olhar para os campos de tolerância, sempre o seu eixo vai ser maior do que o seu furo. Ele pode ser um pouco maior do que o furo ou pode ser muito maior do que o furo, mas ele sempre vai ser maior. Então, isso é um ajuste com interferência. Aí você pode me perguntar, mas será que não existe algum tipo de ajuste onde os campos de tolerância eles podem permitir que seja folga, mas também podem permitir que seja interferência? Vamos dizer que tanto o furo quanto o eixo, eles têm a mesma dimensão nominal e os mesmos afastamentos, vamos dizer assim. Então, o eixo ele tem 40 mais ou menos 0,5 milímetros e o furo tem 40 mais ou menos 0,5 milímetros. Quer dizer, eu posso ter uma folga de 1 milímetro ou eu posso ter uma interferência de 1 milímetro.
E aí? O que acontece? Lógico que é um exemplo bem hipotético, né? É bem grosseiro, na verdade, esse projeto. Mas o que acontece? Se eu posso ter folga ou se eu posso ter interferência? A gente tem um terceiro tipo de ajuste que se chama ajuste incerto, né? Quando você tem o ajuste incerto, você tem um tipo de ajuste no qual tem uma intersecção entre os campos de tolerância do furo e do eixo, de forma que não seja possível garantir se o ajuste terá folga ou se ele terá interferência, né? Aquilo que eu falei para vocês, eu posso ter folga ou posso ter interferência. Então a gente chama esse tipo de ajuste incerto. Eu, bem honestamente, para ser bem honesto para vocês, eu não consigo imaginar uma situação onde eu, como engenheiro, me permitiria fazer uma especificação que resultasse em um ajuste incerto. Porque, porque não faz muito sentido, né? Se você sempre quer controlar o seu ajuste, você quer sempre que ele tenha alguma folga ou você quer sempre que ele tenha alguma interferência. Eu não consigo imaginar um ajuste onde você fala assim, que tanto faz, pode ser folga, pode ser interferência. Então, ajuste incerto é algo que pode ocorrer, porque nem sempre a gente vai analisar um projeto que a gente mesmo fez, mas não é algo que eu usaria com frequência. Aí a gente tem algumas outras coisas aqui que são importantes também você saber o conceito, né? Eu acho importante eu enunciar o conceito, mas é bem o que está sendo dito mesmo. Quer dizer, folga máxima. O que é a folga máxima? Primeiro eu vou ter que olhar para um ajuste que tem folga, né? Senão não faz sentido falar de folga. E aí a folga máxima vai ser a diferença entre a menor medida permissível para o eixo e a maior medida permissível para o furo. Então eu vou olhar para os campos de tolerância, vou olhar para o maior furo que eu consigo fazer, o menor eixo que eu consigo fazer e vou tirar a diferença. Tirando a diferença dessas medidas, eu vou ter a máxima folga. Beleza? Faz muito sentido. Folga mínima. Muito parecido o conceito. Eu vou ter que olhar para o ajuste com folga também e eu vou ver a diferença entre a maior medida permissível para o eixo e a menor medida permissível para o furo. Então eu vou pegar o maior eixo que eu consigo construir com o menor furo que eu consigo construir, tirar a diferença e essa vai ser a minha folga mínima. Para ajustes com interferência, eu vou ter interferência máxima, né? Então, primeiro eu vou ter que olhar para um ajuste com interferência. Interferência máxima, ela vai ser a maior medida permissível, a diferença, né, entre a maior medida permissível para o eixo e a menor medida permissível para o furo. Então, eu vou pegar o menor furo que eu consigo produzir com o maior eixo que eu consigo produzir e eu vou ter um ajuste ali que vai ter interferência máxima. Um pouco doloroso de imaginar. Depois a gente tem interferência mínima, que é o contrário, né? Você ainda tem um ajuste com interferência, mas você tem a interferência, você vai comparar a menor medida possível para o seu eixo com o maior furo possível para o seu furo, né? A maior medida possível para o seu furo. Como é um ajuste com interferência, o furo ainda vai ser menor do que o eixo, mas a diferença vai ser a menor possível. Então essa aqui vai ser a interferência mínima. Beleza. Agora falando do ajuste furo-eixo base aqui. Para a gente definir um ajuste furo-eixo, segundo essa norma que a gente está seguindo aqui, que é a 6158, que é a norma brasileira que tem que se seguir para isso, a gente usa algumas coisas. A gente usa o padrão IT de tolerâncias, que é aquele International Tolerance lá que eu mostrei para vocês na aula passada. E a gente tem a definição assimétrica de tolerâncias, porque aqui não faz muito sentido tolerância simétrica, porque senão a medida nominal do furo e do eixo elas teriam que ser diferentes, né? Então, como você tem a mesma medida nominal e você só mexe nos afastamentos, você vai usar a definição assimétrica de tolerâncias. E aqui também a gente usa um código alfanumérico, que é o que eu não expliquei para vocês na aula passada, mas vou explicar hoje, que representa tanto o padrão IT que você está utilizando para o furo e para o eixo, e eles podem ser diferentes, quanto os afastamentos necessários para o furo e para o eixo. Então a gente não vai aprender aqui de novo a especificar esses afastamentos,
mas a gente vai aprender a ler um desenho e saber as dimensões necessárias para cada peça. E também saber especificar o tipo de ajuste. Então, olha só. Normalmente, quando a gente fala de ajuste furo-eixo, a gente fala de montagens, né? Então, lá no desenho, você vai ter um desenho da montagem, né? Esse primeiro desenho aqui é um furo. Já vou falar sobre esses códigos aqui. Aqui eu tenho o desenho de um eixo. E aqui eu tenho o desenho da montagem do furo e do eixo. Repara que o diâmetro do furo e o diâmetro do eixo eles são iguais. Eu tenho um diâmetro de 40 milímetros para o furo, nominal, e um diâmetro de 40 milímetros para o eixo, nominal também. Esse H7 e esse G6 são os códigos numéricos, né? Então eu tenho o H7 representando, a letra representa os afastamentos, né, que tem lá na tabela, e o 7 representa aqui o padrão de tolerância, o IT7. A letra C maiúscula representa que eu estou falando do furo, né? Então aqui para o eixo eu tenho uma letra minúscula, o G tem lá na tabela qual que é o nível de afastamento G que você precisa, e o 6 representa que você está trabalhando aqui com uma tolerância IT6 para esse eixo. E aí quando você vai fazer a montagem, você tem aqui essa anotação aqui, ó, 40H7/G6. Então, o que é esse 40H7/G6? Isso aqui, essa anotação, ela é legal porque ela é muito compacta e tem muita informação aqui, ó. Quer dizer que 40 milímetros é o diâmetro nominal, tanto do eixo quanto do furo. H maiúsculo 7 representa o afastamento e o padrão IT de tolerância do furo. G minúsculo 6 representa o afastamento e o grau de tolerância IT do meu eixo, né? Então eu tenho maiúsculo para o furo, minúsculo para o eixo aqui. Então você coloca só nessa anotaçãozinha aqui na montagem, você já especifica uma cacetada de coisas aqui que vão te dar, no fim das contas, as dimensões tanto do seu eixo quanto do seu furo, e vão dizer também qual é o ajuste que esse eixo vai fazer no furo. Desse exemplo anterior aqui, então, deixando bem claro aqui, as letras vão definir o afastamento que a gente chama de fundamental da medida. Por que é um afastamento fundamental? Basicamente porque você pode ter ajuste com interferência ou ajuste com folga. E aí, dependendo de como que está o seu campo de tolerância em relação à sua linha zero, o afastamento fundamental ele pode ser o afastamento superior ou pode ser o afastamento inferior. A gente vai explorar um pouco isso. Então, olha só, o afastamento fundamental ele pode ser o superior ou inferior, e a definição é que o afastamento fundamental ele é sempre o mais próximo da linha zero. Então, você vai ter um campo de tolerância que está deslocado em relação à sua linha zero ali, e o afastamento mais próximo da linha zero vai ser o afastamento fundamental. O número do código ele vai definir o padrão IT, né? Então, lembra que tinha o G6 lá, porque para o eixo ali o padrão era o IT6. As letras maiúsculas vão representar a definição para o furo e as letras minúsculas vão representar a definição para o eixo, né? Então a gente tem que olhar se tem letra maiúscula, se tem letra minúscula, tem a ordem certinha e tal, mas a gente tem que ver essas coisas. Aqui desse exemplo aqui então, 40H7/G6, eu vou ter que definir aqui, ó, as cotas e tolerâncias para a montagem da figura e especificar o tipo de ajuste. Vamos fazer esse daqui, que eu acho que fazendo fica bem mais claro como que funciona esse padrão aqui, ó. Então eu vou pegar aqui a minha lousinha aqui, ó. Lousinha. E ai, essas marteladas. Então eu vou ter o seguinte aqui, ó. Primeira coisa que eu vou desenhar aqui, ó. Lembra que eu tenho um ajuste lá, né? A gente quer definir as medidas para o 40, diâmetro 40, H7/G6. É isso que a gente quer definir aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um desenho aqui que vai esquematizar o negócio aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui a minha linha zero.
Tá? Então, se você quiser tomar como referência, eu vou colocar aqui, por exemplo, nunca vou conseguir fazer uma linha traço ponto na minha vida, né? Espera aí, vamos tentar fazer de uma maneira diferente aqui. Borracha. Aqui. Olha só, cara, é artista, hein? Falei. Pronto, tem minha linha traço ponto aqui. E eu quero a linha inferior aqui também. Então a gente sabe que, imaginando que esse aqui seja o ajuste, eu tenho a linha centro aqui, que tanto para o eixo quanto para o furo. E aqui eu vou ter o meu diâmetro de 40 milímetros. Beleza. O que eu consigo dizer aqui? Em primeiro lugar, eu consigo dizer que pro furo eu vou usar o IT7. Então eu preciso saber qual é o grau de tolerância associado ao nível IT7. E para o eixo eu vou usar o IT6. IT7. E para o eixo eu vou usar o IT6. Então eu preciso saber quais que são as tolerâncias aqui. Para saber isso eu vou olhar na minha tabela, que está aqui, na tabela de tolerâncias primeiro, que é essa tabela que a gente viu na última aula. Então a nossa dimensão nominal era de 40 milímetros. 40 milímetros, olha só, ele está aqui acima de 30 e eu tenho até inclusive 50. Então eu sei que eu estou nessa linha aqui. Deixa eu ver se consigo selecionar isso aqui. Então tá aqui. Para o nível IT7, eu tenho um nível de tolerância de 25 microns e para o IT6, 16 microns. Então, eu vou colocar lá na minha lousinha aqui, que eu tenho 25 microns aqui para o IT7 e 16 microns aqui para o IT6. Beleza, agora eu preciso definir os afastamentos. Deixa eu só ver aqui. Jesus, vamos. Então eu preciso definir os afastamentos agora. Eu vou pegar outras tabelas e já a gente vai explorar bem essas tabelas aqui para vocês verem o que está acontecendo. Aqui eu tenho, olha só, valores numéricos dos afastamentos fundamentais para eixos. Eu quero do furo primeiro. Então, e repara que aqui as letras são todas minúsculas, tá vendo? Do furo, vocês vão ver que as letras... Furo. As letras são maiúsculas aqui, ó. A gente quer o do furo. O que mais que a gente quer? A gente quer pro padrão H. Então, ó, padrão H é essa coluna aqui, ó. Tá tudo zerado, mas não tem problema. Qual que é a nossa dimensão nominal? A nossa dimensão nominal é de 40 milímetros. Vamos ver o que a gente acha aqui, ó. E aqui é importante a gente saber olhar, saber ler a tabela. Porque, ó, vou aproximar aqui, ó. A dimensão nominal, ela é acima de primeiro número e até inclusive o segundo número. A gente está no 40 milímetros. Olha só, eu tenho uma linha aqui que é acima de 30 e até inclusive 40, e uma outra linha que é acima de 40 e até e inclusive 50. Qual linha que eu preciso pegar? Eu preciso pegar a primeira, porque a primeira inclui o 40, a segunda não inclui o 40. A segunda é acima de 40 e até inclusive 50. Então, eu vou pegar a primeira linha aqui, ó. Nessa primeira linha aqui, eu preciso pegar o padrão H. Então, a gente vai vendo, ó, para os padrões aqui A, B e C, vocês vão ver que a linha está dividida.
E para os padrões seguintes, ela não está dividida, então para o 40 aqui, neste caso, tanto faria se eu pegasse de cima ou de baixo, para o H, que vai ser essa última coluna aqui, ó. Mas se fosse para um A, B ou C, faria diferença aqui. Faria diferença. Então a gente está no H, então a gente sabe que o nosso afastamento aqui para o eixo é inferior. Nosso afastamento inferior do eixo, ele vai ser de 0 milímetros. Então, se eu voltar lá, o meu eixo, qual que vai ser? Aliás, eixo não, furo. O meu furo, ele vai ter a seguinte medida. É um diâmetro de 40 milímetros. O afastamento inferior dele é 0. Então, pela nossa tabela lá, o H quer dizer que o afastamento inferior é 0. Então, eu vou colocar como mais aqui, para o 0 não necessariamente você precisa colocar, mais 0,000, está aqui. E o afastamento superior, ele vai ser o afastamento inferior mais a tolerância. Eu tenho 25 microns de tolerância aqui, então eu vou ter mais 0,025. Então, essa é a medida do meu furo. Uma coisa muito íntima da pessoa, mas tudo bem. Essa é a medida do meu furo. Eu falei que eu não ia fazer piada, né? Mas não tem jeito. Então, são 40, começa com afastamento inferior de 0 e vai para um afastamento superior de 25 microns. Um furo muito preciso. Aí, beleza. Então, a gente já sabe o que é 40H7. Para o eixo, eu vou pegar a tabela de eixo. Lá na tabela de eixo, zoom out aqui, tabela de eixo. Para o eixo a gente está no G6. Então, olha só, vou ter que olhar para o G aqui. Aqui a gente tem todos os graus de tolerância padrão, então pode ser do IT01 até o IT18, não tem problema. E eu quero o G6, né? Então só preciso olhar para o G aqui. A nossa medida padrão é de 40 milímetros incluso, então a gente vai usar essa linha aqui, ó, acima de 30 até e inclusive 40. Para o nosso caso não vai fazer diferença, mas para o G aqui eu tenho um afastamento superior de menos 9 microns aqui, ó, né? Menos 9 microns. Então, a gente vai... Agora a gente já tem as informações para colocar para o eixo aqui, ó. O eixo vai ter um diâmetro de 40 milímetros, com afastamento superior de menos 9 microns. E o afastamento inferior, ele vai ser o superior mais a tolerância, né? Então, eu tenho menos 9 microns aqui. Se eu baixar 16, eu vou ter menos 0,025 microns. Então, esta é a medida do furo, essa é a medida do eixo. Agora, a gente vai desenhar aqui, ó, né? Então, eu vou deixar o meu furo como vermelho. Complicado, hein? E o eixo eu vou deixar como azul, que é mais fácil de ler. Aqui, o eixo está azul. Então, o furo, ele começa em 40 e vai de 0 até 25 microns. Então, o meu campo de tolerâncias do meu furo, ele está assim, ó. Ele começa aqui na linha 0 e ele vai subir até 25 microns aqui. Até 25 microns. Essa medida aqui é de 25 microns. Beleza. O campo de tolerância do meu eixo, ele tem essa carinha aqui, ó. Lógico que não está na escala, mas para a gente ilustrar. Campo de tolerâncias do eixo está aqui, ó. Então, essa distânciazinha aqui, ela vale 9 microns. E essa distância aqui, que é a largura do meu campo de tolerância, vale 16 microns. Beleza. Então, eu tenho 9 microns aqui com 16.
ele vai chegar até o menos 0,025. Repara que o campo de tolerância do furo está para cima da linha zero, ele começa na linha zero e sobe, e o campo de tolerância do eixo necessariamente está 9 microns para baixo da linha zero e desce aqui. Então eu não tenho nenhum tipo de interseção entre entre o campo de tolerância do furo e o campo de tolerância do eixo. E eu tenho certeza que o meu furo vai estar da linha zero para cima, e eu tenho certeza que o meu eixo vai estar de 9 microns da linha zero para baixo. Então eu sempre tenho folga. Eu sempre vou ter folga entre o furo e o eixo. Então esse ajuste aqui, ele é um ajuste com folga. Esse é necessariamente um ajuste com folga. O exercício não pede, mas a gente consegue calcular. Por exemplo, a folga mínima, ela já está dada aqui, ó. Né? Como eu não tenho nenhum afastamento, o afastamento inferior do furo aqui é zero, né? Então a minha folga mínima, a gente sabe que é de 9 microns aqui, ó. Por que é de 9 microns? Porque o maior eixo que eu produzi vai chegar até aqui e o menor furo que eu produzi vai chegar até aqui. Então, essa diferença dá de 9 microns. Se eu quiser a folga máxima, ó, eu vou fazer exatamente o contrário. A minha folga máxima, ela vai ser dada com o menor eixo e o maior furo. Então, o furo ele pode estar 25 microns acima da linha zero, e o eixo, ele pode estar 9 mais 16 microns abaixo da linha zero. Então, eu posso ter uma folga máxima aqui de 9 com 16 dá 25, com 25 dá 50 microns. Então, a gente já consegue com essas... Depois que você define, na verdade, as medidas aqui, você consegue definir tudo, né? Então, eu tenho aqui o ajuste com folga, eu tenho folga mínima, eu tenho folga máxima. Esse processinho, eu espero de vocês que vocês consigam reproduzir isso daqui na nossa avaliaçãozinha sobre esse tema, tá? Não é nada demais, né? Você vai ter, por exemplo, se você tiver um ajuste com folga, você sempre vai ter algo assim, ó. Independente de onde está a linha zero, se o ajuste tiver folga, você vai ter o campo de tolerâncias do furo aqui em cima e você vai ter o campo de tolerâncias do eixo necessariamente para baixo, aqui. Então, isso daqui vai ser um ajuste com folga. O ajuste com interferência, ele é o contrário, né? O ajuste com interferência, você vai ter sempre o campo de tolerâncias do furo para baixo, e sempre o campo de tolerâncias do eixo para cima, né? Então, esse tipo de ajuste aqui, onde o furo vai... O menor ou maior tamanho do furo vão ser menores do que o menor ou maior tamanho do eixo, esse aqui é um ajuste com interferência, né? E o ajuste incerto, ele vai ter uma carinha assim, ó. Pode ser assim, por exemplo. Aqui você tem o ajuste do furo e aqui você tem o ajuste do eixo, por exemplo, o campo de tolerâncias, né? Então, ó, eu posso ter um furo menor do que o eixo ou eu posso ter um furo maior do que o eixo. Então, esse ajuste aqui é o ajuste incerto. E sempre que você tem um ajuste incerto, você tem algum tipo de interseção entre os dois campos de tolerância, tá vendo? Você tem sempre alguma coisa, alguma medida aqui que os dois podem ser. E aí, se você tiver os campos de tolerância assim, por exemplo, ó, se você tiver o do eixo aqui, bonitinho, e se você tiver o do furo colado aqui bonitinho também, sem distância nenhuma, esse ajuste aqui a gente entende como sendo um ajuste com folga também, tá? Porque a chance de você ter os dois exatamente na mesma medida é muito pequena, primeiro,
E segundo, que mesmo que isso aconteça, você não vai ter nenhum tipo de interferência, né? Ele vai estar só entrando extremamente justo, mas sem apertar, sem precisar de pancada. Então esse ajuste aqui, ele também é um ajuste com folga. Bom, voltando aqui para nossa tabela, eu quero explorar um pouquinho mais essa tabela, porque essas tabelas, na verdade, porque elas têm algumas coisas interessantes aqui, ó. Então, a tabela, vamos rotacionar certo aqui. A tabela de tolerâncias do padrão IT, que vai dizer só a largura do campo de tolerância, essa aqui é bem facinho de ler. Não tem, você só tem que se atentar que da tolerância IT11 para IT12 você muda de unidade. Você vai de micrômetro para milímetro, né? E aí você tem que saber ler aqui a medida nominal, né? A dimensão nominal ela vai ser acima do primeiro número e até inclusive o segundo número. Então você precisa saber ler aqui, porque se você, por exemplo, tem uma dimensão nominal de 50 milímetros, eu preciso saber que linha que eu pego aqui. Evidentemente eu vou pegar de cima, porque a de baixo é acima de 50, mas a pessoa pode se confundir. E aí, para sua dimensão nominal, você vai ter o grau de tolerância IT respectivo. Beleza, essa é a primeira parte. A segunda parte é você saber ler as tabelas de eixo e de furo. Então, esse exemplo que a gente fez aqui, ele era um exemplozinho simples, né? Por quê? Porque eu não preciso me atentar a muita coisa. Aqui eu tenho todos os graus de tolerância, então de IT01 até IT18 eu posso usar essa primeira parte aqui, caso os meus afastamentos, para o caso do eixo aqui, sejam de A até JS, né? Então já tem alguma coisa a se explicar aqui nesse JS que eu já vou falar já. Do A até o H, é só você ler da tabela mesmo. Não tem muita coisa aqui. E você tem um FG aqui, ou o CD, ou o EF, que não são definidos para todos os casos aqui, ó. Tá vendo? Você tem depois o A, B, C e o CD, que também não são definidos para alguns diâmetros muito grandes aqui, para umas dimensões nominais muito grandes. Mas isso aqui também não é nenhum problema, né? Isso aqui significa que provavelmente essa tolerância aqui para este nível de dimensão aqui é algo que dificilmente ou raramente você teria que aplicar, né? Então não é definido aqui na norma. Aqui, ó, do A até o H, a gente está falando para eixo de afastamento superior, né? Então sempre o afastamento fundamental aqui será o superior. Por quê? Porque do A até o H, a gente está dizendo que o eixo é sempre menor ou igual do que a dimensão nominal. Depois, o que vai acontecer? Se eu chegar aqui no J, nesse JS, por que esse J tem um S aqui, ó? Porque esse S é dissimétrico, né? Esse JS quer dizer que você está posicionando o seu campo de tolerância bem no centro ali da linha zero, né? Isso aqui é com relação à linha zero. Então, eu vou ter aqui um afastamento, a medida do afastamento aqui, que não é nem superior nem inferior. Aqui ele fala superior para poder incluir, mas ele vai ser sempre simétrico, né? Então, se eu olhar para o JS, vamos colocar a luzinha aqui. Aqui. Se eu olhar para o afastamento JS, o JS é assim, ó. Quer ver? Deixa eu colocar aqui. Preto. Essa daqui é a minha linha zero. E a gente está falando de eixo, então vou usar o azul aqui. Para o eixo, do A até o H, a gente está falando de coisas que estão para baixo da linha zero aqui, ó. Isso aqui do A até o H. O JS, ele funciona assim, ó. Ele está centrado na linha zero. Então, a mesma distância que eu vou ter para cima da linha zero, eu vou ter para baixo. Aqui ele define o afastamento superior, né? Então, ele fala assim aqui na tabela, se você ver, ó. Ele fala aqui, quer ver? Deixa eu pegar a mãozinha aqui mais fácil. Ele fala que ó, o afastamento é o ITN, que é o valor da sua
tolerância IT, dividido por 2, onde o ITN é o valor de IT, da sua tolerância IT. Então, vamos dizer que lá na sua tabela, IT, ó, vamos dizer que a gente está trabalhando aqui com 40 milímetros e T8, por exemplo. Então, 40 milímetros e T8, a gente tem uma medida de 39 microns, certo? 39 microns. Aí o que vai acontecer? O meu afastamento superior vai ser 39 microns dividido por 2. E aí tem outra observação aqui a se fazer, que é a seguinte, ó. Quando você vai lá na tabela de eixo, por exemplo, você tem algo assim, quer ver, ó? Você tá vendo que você tem um Bzinho aqui em cima desse JS? Essa observação aqui, ela tá aqui embaixo, ó. Para classes de tolerância J7, JS7 e JS11, se o valor IT é um número ímpar, ele pode ser arredondado para um número par imediatamente abaixo, tal que o afastamento possa ser expresso em micrômetros inteiros, isso é, mais ou menos ITN dividido por 2. Lá no IT8 a gente também chegou em um número ímpar, né? E quando você chega em um número ímpar, você tem uma outra tabela. Deixa eu ver, não é essa. Uma outra tabela de arredondamentos, que é grupos de dimensões nominais, valores numéricos. Aqui, ó. Arredondamento de valores de IT até grau de tolerância padrão IT11, inclusive. Então, o IT8 é um que a gente calculou. Ó, o valor calculado nosso era de 39 microns. 39 microns está acima de 0 até inclusive 50. A nossa dimensão nominal era de 40 milímetros, que aqui tem até inclusive 500 milímetros. Então tá. O arredondamento aqui, ele tem que ser um múltiplo de 1. Beleza. Aí ele fala assim, ó, para valores pequenos assegurar melhor escalonamento. Às vezes é necessário não aplicar as regras de arredondamento desta tabela. Nesse caso, utilizar os valores calculados. E aí na letra B, para os valores para a tolerância padrão dos graus IT1 a IT18 são dados na tabela 1, tal, beleza. Então o que acontece aqui, ó? Aqui ela diz que a gente pode utilizar para arredondamento um número múltiplo de 1 aqui. Então, esse 39 eu posso baixar para 38 ou subir para 40. Tanto faz. No caso do IT8 aqui, tanto faz. Então, tem umas regrinhas chatas aí para gente seguir. No nosso caso, aí vai depender da aplicação. Se na sua aplicação é mais crítico ter interferência, e a gente está falando de eixo, você quer produzir um eixo maior. Então, você vai arredondar para cima. Se na sua aplicação é mais crítico folga, você vai arredondar para baixo. E vai depender da aplicação. A gente estava na tabela de eixos. Vamos voltar para ela, que tem mais coisa. Então, o JS é simétrico. Quando eu estou no J, que não é o JS aqui, ó, eu ainda tenho um afastamento que não é mais superior. Aqui é um afastamento fundamental. E esse afastamento fundamental aqui, ele está como -2, -4, -6, assim por diante. Por que isso? Porque quando eu estou olhando aqui para o J, o que vai acontecer? Eu posso ter o JS é simétrico e o J não é simétrico. Eu tenho um valor para esse afastamento. E dependendo do valor do afastamento, eu posso estar, se o nível é nível J, eu posso ter um afastamento que tem essa cara aqui, ó. Beleza, um campo de tolerância que tem essa cara. Então, até aqui a gente estava falando de afastamento superior, porque o afastamento superior, ele era o mais próximo da linha zero. Se o meu campo de tolerância está assim, o afastamento superior não é mais o mais próximo da linha zero. O afastamento inferior, ele passa a ser o mais próximo da linha zero. Então, esse daqui vai ser o meu afastamento fundamental, que é o que está listado nessa tabela aqui. Aqui está dessa forma, porque para algumas medidas esse afastamento aqui vai ser o superior e para outras medidas ele vai ser o inferior, né? Depende de como que está o campo de tolerâncias lá. Então eles deixam aqui como afastamento fundamental. E para cima do K, né? Se eu entrar aqui no N,
daqui para cima, você vai ter só afastamento inferior. Por quê? Porque do M para cima, você tem algo assim, ó. Do M para cima, você tem sempre um campo de tolerâncias aqui, ó, do M até o ZC. Você tem sempre um campo de tolerâncias que está para cima da linha zero. Então, do A até o H, você está sempre para baixo. JS, J, você está aqui tendo a linha zero dentro do seu campo de tolerância, sendo que o JS vai deixar o seu campo de tolerância simétrico e o J não. E aí, do K em diante, você vai estar para cima da linha zero. Aí, o que acontece? Tem outra coisa interessante aqui, ó. Você olhando para esses afastamentos aqui, você tem o H, a coluna H aqui toda zerada, tá vendo? E você tem a coluna para eixo, né? E você tem o K, não necessariamente todo zerado, porque do IT4 até o IT7 você tem uns micronzinhos aqui de diferença, mas daqui para baixo é tudo zero. E de IT3 e acima até IT3 e acima de IT7, você tem o K todo zerado aqui, ó. O que significa isso? Significa que o H, ele é o limite do afastamento. Quando você tem um afastamento superior para o eixo, ele vai ser o limite por baixo do afastamento superior, e o K vai ser o limite por cima do afastamento inferior. Ou seja, quando eu tenho necessariamente um H, né? Vamos desenhar outra linha zero aqui, que isso aqui está apertada já. Se eu desenhar outra linha zero aqui, se eu estiver falando de um afastamento do tipo H para eixo, ele necessariamente está colado aqui na minha linha zero por baixo. Esse aqui é um H. E se eu estiver falando de um afastamento do tipo K, ele quase sempre está colado por cima aqui, ó. Então esse é o afastamento do tipo K. O K é parecido com o H, mas não é igual. Então esse aqui é o tipo H, esse aqui é o tipo K. É por baixo e por cima. Ter um afastamento para eixo para cima da linha zero significa que necessariamente eu vou ter interferência? Não necessariamente, pessoal. Por que não necessariamente? Para saber se eu vou ter interferência ou não, eu tenho que olhar para o campo de tolerância do furo. Se ele estiver para cima ainda daqui, mesmo que o meu campo de tolerância do eixo esteja para cima da linha zero, eu posso não ter interferência, eu posso ter folga, eu posso ter incerto. Depende, para você saber o ajuste, você tem que olhar necessariamente para os dois campos de tolerância, não necessariamente ver só se um dos campos de tolerância está acima da linha zero. Isso aqui é muito análogo também para o que acontece para furos, né? Mas eu já chego em furo já. Vamos ver se tem mais alguma observação aqui. Aqui acho que para eixo está tranquilo, né? Então, ó, só para vocês saberem, do A até o H eu estou por baixo, o H é o limite do afastamento superior, tudo zerado, JS simétrico, J transição, K eu estou para cima da linha zero, então vai virar afastamento inferior aqui. Daqui para cima, do M até o ZC, eu tenho afastamento inferior. Então, eu estou para cima da linha zero, né? Repara que aqui é tudo negativo, aqui é tudo positivo. Deixa eu ver. E tem algumas letras que não se usa aqui para esses padrões. Tem 4 letras que não se usa. Eu não me lembro, não sei se eu vou lembrar de todas, mas a gente também pode ver aqui. Mas eu sei que a letra I não se usa, a letra W não se usa, a letra O aqui também não se usa. E tem mais alguma. Deixa eu ver. A, B, C, D, F, G, H, I não usa, J, K, e o L também não usa. São essas 4. Então, o I, o L, o O e o W. Porque pode dar confusão com outras coisas que não estavam explícitas aqui, mas deve ter alguma outra norma que usa essas letras. Então, isso aqui é para eixo. Para furo, a tabela é quase igual. Quase. Aqui, essa daqui de baixo é só continuação da tabela de eixo. Para a tabela de furos,
Olha só, as letras aqui ficam maiúsculas, beleza? Eu tenho umas regrinhas aqui, ó, para o J, para o K, dependendo do grau de tolerância. Do A até o H aqui serve para todos os graus de tolerância padrão. Do P até o ZC para graus de tolerância padrão acima de IT7. E aí aqui inverte, né? Aqui eu tenho, para furo, eu tenho todos esses números aqui positivos, que são dos meus afastamentos inferiores, e para o afastamento superior eu vou ter os números negativos, né? Porque vai depender se eu estou acima ou abaixo da linha zero lá. Aqui, ó, nessa primeira etapa, do A até o H, é tudo muito parecido. Então aqui, do A até o H, a gente sempre está falando de furos maiores do que o eixo. Então, por isso que eu tenho os números todos positivos aqui. Então, se a gente olhar lá na minha luzinha aqui, vamos ver se eu consigo... Peraí. Agora sim ficou bom, hein? Não. Aqui. Arrastar isso aqui pra cá. Beleza. Mas não tá ruim, não tá péssimo. Bom, eu vou aproveitar que eu estraguei tudo. Vou fazer uma lousa novinha. Não. Abre. Aqui. Olha assim. Para furo, então eu vou ter aqui a minha linha zero de novo, né? Vou desenhar ela aqui. Então aqui eu tenho a linha zero. Vou puxar esses caras para longe aqui. Beleza? E aí, ó, do A até o H, eu tenho um furo eu tenho um furo maior do que o eixo. Então, na verdade, a intenção é que o furo seja maior do que o eixo. Então, a gente está falando de coisas acima da linha zero. Então, ó, vamos colocar assim, ó, campo de tolerâncias aqui para o furo. Isso aqui é para o furo. Ele vai do A até o G. Do A até o G, a gente está assim. O H, quando eu chegar no H, o campo de tolerância está colado na linha zero aqui, ó. Que foi aquele que a gente fez, lembra? O H7 ele estava coladinho aqui, ó. Então esse aqui é o H. Depois eu também tenho um JS, que é simétrico. Então esse daqui vai ser meu JS. Depois eu vou ter o J, o K, que o K ele vai representar o nosso limite aqui, para o outro lado, né? E vocês vão ver que tem uns deltas aqui, eu já falo sobre esses deltas, mas basicamente aqui a gente está falando de K, afastamento classe K. Eu ainda posso ter algumas interseções aqui, dependendo do delta, do IT que você usa e tudo mais. Mas do T para frente é tudo assim, ó. Então, de P até ZC, a gente está para baixo da linha zero aqui, ó. Isso aqui que acontece para furo, tá? Então, agora a gente consegue olhar melhor para a nossa tabela aqui, ó. Bom... Essa primeira parte aqui, bem tranquilinha. O JS também está bem sedimentado. Aqui nesses afastamentos fundamentais aqui, ó, para J, K, M e N, e até o IT7 aqui também, que eu já falo, você tem uns valores de delta aqui, ó. Tá vendo? Normalmente é só seguir a regrinha que está descrita aqui, não tem muito problema, mas você tem os valores de delta aqui, ó. Esse delta aqui, ele está aqui no cantinho, tá vendo? Você tem valores para delta em micrômetros, né? Então, esse delta aqui, ele vai ser a diferença entre a tolerância IT que você está aqui e a tolerância anterior, tá? É uma regrinha que eles colocaram lá. Então,
Por exemplo, se eu tô, vamos dizer aqui, T6, é uma medida de 40 milímetros e T6. Então eu estou nessa linha aqui, ó, 40 milímetros e T6, eu vou ter, ah, vamos pegar esse padrão M aqui, ó, eu vou ter, então seria nosso M6, 40 M6. 40 M6 seria esse menos 9 mais delta aqui, ó. Por que menos 9 mais delta? Porque é até IT8, incluindo IT8. A gente está no IT6, então eu tenho menos 9 mais delta. O delta para o IT6, aí eu venho para cá, ó. IT6, o delta é 5. Então eu vou ter menos 9 mais 5 igual a menos 4. Menos 4 vai ser o meu afastamento fundamental para o meu padrão M6 aqui. Então tem que fazer essa continha com esse delta aqui na calculadora. Na calculadora não, na tabela. Para o padrão IT7 aqui, ó, de P até ZC, deixa eu ver aqui. Isso, ó. De P até ZC, o que, que vai acontecer? Você tem que pegar essa tolerância que está escrita aqui, que é sempre para graus de tolerância padrão acima de IT7, e olha só, valores para graus de tolerância padrão acima de IT7 você tem que acrescer por delta. Então eu vou pegar isso aqui que está aqui, e aí eu vou pegar o padrão IT e eu vou acrescer de delta, caso esse delta esteja nessa tabela aqui, que aqui diz acima de IT7, mas o delta só tem até o IT8, né? E para alguns casos aqui não tem o delta também. E aí tem uns casos específicos aqui, ó. Você tem que sempre olhar para essas letrinhas que estão do lado do M, do N aqui, por exemplo. Ó, vamos pegar a letra D aqui, ó. Letra D está no M aqui, ó. Tá vendo? Letra D fala assim, ó, casos especiais. Para a classe de tolerância M6, na faixa de 250 a 315 milímetros, o espaçamento superior é menos 9, em vez de menos 11 microns. Então, além de tudo, ainda você tem que ler o rodapé da tabela para você saber exatamente o espaçamento. Lógico que isso aqui é muito picuinha, né? Quer dizer, eu estou apresentando aqui para vocês saberem, mas provavelmente num caso de prova eu vou pegar alguma coisa mais simples, né? Porque parece quase pegadinha essa tabela aqui. Mas está aqui. Então a gente tem esses afastamentos todos, e essa tabela nada prática de se ler, né? Então só para você saber. E tem uma figura que resume bem o que acontece nessas tabelas aqui, mais para a gente ter em mente. Essas marteladas estão me matando, gente. Que é essa figura aqui, ó. Quer ver? Esta figura aqui, ó. Então a gente tem os campos de tolerância aqui. Aqui em cima a gente tem o campo de tolerância para furos, tá vendo que ele começa acima da linha 0 e passa para baixo da linha 0. E para eixos a gente começa de baixo da linha 0 e vai para cima da linha 0 aqui, né? Então, é aquilo que eu falei para vocês. Antes do H a gente está para cima da linha 0 para furo, no H está colado, J e J simétrico interferência, K a gente está com o outro lado da tolerância colado aqui, né, o outro afastamento, e aí daqui para cá você vai distanciando. Análogo para eixo, né? Então a gente de A até G você está longe da linha 0, no H está colado, J e JS, no J você está simétrico, no JS, aliás, no JS você está simétrico, no J você pode estar deslocado, e do K até o ZC você está para cima da linha 0 aqui. Tá? Então os campos de tolerância eles vão fazer esse caminho aqui, dependendo da letra que você escolher. E outra coisa extremamente importante aqui é que esses níveis de afastamento, aqui eu já falei, né? Achei que ia falar de temperatura agora. Temperatura vai ser depois. Mas aqui, ó, muita atenção aos níveis de afastamento J, JS e K, porque eles representam a transição entre níveis abaixo e acima da linha 0, tá? Não necessariamente interferência e folga. Interferência e folga você tem que olhar para os dois campos de tolerância para saber. Considerações finais aqui, ó.
Duas peças em ajuste sempre vão ter a mesma dimensão nominal, né, para a anotação ficar bem curtinha, bem fácil de ver. A anotação das dimensões e tolerâncias do ajuste, ela pode ser feita de três formas. Então eu peguei daquele exemplo que a gente trabalhou, a gente pode fazer a anotação de tolerâncias assim, né? Então diâmetro 40, furo H7, eixo G6, ou a gente pode fazer assim, com um tracinho em vez da barra, ou a gente pode fazer com essa notação que parece meio fracional aqui, né? Diâmetro 40, H7, G6. Depende do seu desenho, depende do padrão, mas você tem essas três formas aqui que a norma permite que você faça a notação. A norma também ela especifica uns negócios interessantes. Ela fala assim que se você está fazendo uma transferência de dados em um telex, que é um sistema que você tem caracteres limitados, aí essa anotação muda um pouquinho, porque você não pode dar espaço, não sei o que, aí você tem que colocar sempre um H antes do diâmetro do furo também, e um S antes do diâmetro do eixo, enfim, a gente não usa telex, mas tem umas curiosidades interessantes nas normas. Sobre a temperatura, agora sim, a temperatura de referência para as especificações é sempre a de 20 graus Celsius, né? Então, se eu quero medir para saber se eu estou dentro do campo de tolerâncias, eu tenho que necessariamente ter a peça a 20 graus Celsius. A gente diz isso porque para temperaturas altas a gente tem dilatação e as medidas podem mudar bastante, né? Dilatação térmica. Então, como a gente tem contração térmica também se as temperaturas forem muito baixas. Então, 20 graus Celsius é a temperatura padrão para a gente fazer as medidas e saber se está dentro da especificação aqui. Era isso, pessoal.